Nobre amigo Fabrício, eu estou acompanhando aí a participação dos irmãos, dos pastores, evangelistas, enfim, de todos que fazem parte deste grupo CGADB-PB. E como eu escrevi um pouco acima, estamos orando por você, pela sua família e pela sua mamãe. Eu estou de saída para a igreja, mas vou rapidamente aqui resumir o testemunho da minha mãe. A minha mãe, no ano 70, ela teve um câncer. Fez a cirurgia muito grande, dividiu ela no meio, aí no Hospital Laureano, no bairro de Jaguaribe. E o médico desenganou na época. Pois bem, 4 anos depois ela teve que fazer outras cirurgias. 10 anos depois ela fez a terceira cirurgia, que foi em 89, e a última que ela fez, também todas essas cirurgias, todas elas no Laureano. E todas elas o médico disse que desenganou, né? Disse que não tinha cura, não tinha jeito, mas fez o que eles podiam fazer. E na última vez, 1995 foi a última vez. Então o médico do Laureano, ele consultou ela, né? Fez todos os exames. Ela estava com um tumor no intestino maior do que uma laranja. Então o médico, Dr. Zailton, que é Antônio Gonçalves, quem fez as 3 cirurgias anteriores. Aí ele saiu do Laureano e quem ficou no lugar dele foi o Dr. Zailton. Ele era meu conhecido lá da lanchonete O Salsichão. Então ele chegou à conclusão que não ia fazer a cirurgia da minha mãe porque ele achava que ela não ia suportar uma grande cirurgia no intestino, já estava bastante debilitada depois de 3 grandes cirurgias aí no Laureano, João Pessoa. Então ele desenganou mais uma vez e não queria, disse para mim que não ia fazer a cirurgia porque não tinha jeito, tinha outros pacientes mais jovens para ele cuidar. E eu fui para casa e chorei muito, eu fiquei desesperado. Eu entrei em contato com as minhas mães de oração, porque aí em João Pessoa eu trabalhava à noite na lanchonete O Salsichão e eu não podia ir à noite aos cultos, só na quarta-feira à noite que eu tinha folga. E aí eu fui criado no ciclo de oração e entrei em contato com as dirigentes, a quem eu chamava de mãe. Então criou-se um grupo grande de oração em torno dessa causa. E no princípio veio um pastor do campo lá na lanchonete e eu contei a situação, pedi oração. E aí ele disse para mim, com todas as letras, que não tinha jeito, que eu me conformasse, porque tinha chegado o tempo, né? 4ª cirurgia e ela não ia resistir, foi a palavra de um pastor do campo, pastor chamado Josué, não vou dizer o sobrenome. Na época ele era presbítero, não era pastor, mas dirigiu várias igrejas no interior. Pois bem, então passaram-se os dias e eu fui de novo, segunda vez, falar com ele. E chegando lá, ele mal me recebeu. Eu fui conversar com ele no consultório dele, que era uma sala lá no Hospital Laureano. E ele muito aborrecido e disse que não ia fazer a cirurgia, que eu me conformasse porque a vida continua, e não fazia. Não ia assumir aquela responsabilidade porque sabia se ela fizesse a cirurgia, ela morreria durante a operação. Pois bem, eu perguntei a ele se tinha nos Estados Unidos, em outro país, na Europa, um lugar que pudesse fazer a cirurgia da minha mãe, que a gente tem condições e levaria ela para onde fosse aqui no qualquer país. E ele disse, não, eu não vou encaminhar ela porque não tem jeito. Eu saí, não senti nem o chão, dirigi, mas eu não sabia se estava dirigindo. Eu parei numa avenida ali, que é aquela que cruza ali a caixa d'água e vai direto para Jaguaribe.
e parei o meu carro no estacionamento porque eu não tinha condições de dirigir chorando desesperadamente. E aí parou atrás do meu carro e eu desci do carro e sentei no guia do calçamento. Pois bem, e essa minha prima chegou, Deus botou ela para chegar naquele momento e me consolou, me confortou. E aí eu acalmei, entrei no carro e fui para casa. No outro dia, eu disse: Jesus, o que fazer? Ele disse: volte lá e faça uma proposta para ele. E eu voltei. Pela terceira vez, eu voltei. Quando eu cheguei lá no Laureano, então eu fui procurar ele no consultório dele. E aí ele estava lá. Quando eu bati na porta, aí ele disse: pode entrar. Aí quando eu coloquei a minha cabeça, ele disse: você de novo, Amâncio? Que ele me conhecia da lanchonete, né? Eu disse: doutor, eu vim aqui porque o meu Deus mandou vir conversar com você e fazer uma proposta. Ele era ateu e eu sabia disso porque várias vezes eu conversei com ele na lanchonete e ele tinha me dito que era ateu, não acreditava em Deus. Aí ele disse: lá vem você, Amâncio, com esse negócio de crente, de fé, de evangelho e etc e tal. Eu disse: doutor, Deus me mandou aqui. Aí ele disse: mas eu não acredito nesse Deus. Disse: mas Deus, o meu Deus, me mandou aqui para lhe fazer um desafio. Ele perguntou qual. Aí eu disse para ele: doutor Zailton, o desafio é o seguinte: você faz a sua parte. Se precisar, eu assino um documento, eu trago minha família aqui, a gente assina um documento e o senhor fará a cirurgia sem nenhuma responsabilidade sua, mas totalmente nossa. Então o meu desafio é você fazer a sua parte e deixar a parte que você não pode fazer, o meu Deus vai fazer, porque eu creio no milagre de Deus. Pois bem, Fabrício, eu fico olhando para ele, olhando para mim, olhando, parou, pensou, né? Aí disse: eu vou aceitar o seu desafio. E tem mais, como eu lhe conheço há muito tempo, eu não vou precisar que você assine o documento, nem a sua família. Você traz ela, isso foi numa terça-feira ou numa quarta, isso você traz na próxima semana, na quinta-feira, e aí já vou comunicar e aí eu faço a cirurgia dela. Não garanto nada, porque serão mais ou menos 5 horas de cirurgia e eu não dou nenhuma garantia. Então vou fazer a cirurgia por conta e risco seu. Eu confirmei mais uma vez: faça a sua parte que o meu Deus fará a parte dele. Pois bem, fez a cirurgia, 4 horas e meia. Ela não morreu. E aí, no outro dia, eu fui visitá-la. E aí ela estava ainda inconsciente com os equipamentos, mas estava na enfermaria e não no UTI, não no CTI. Já estava direto numa enfermaria. Inconsciente, é claro, toda entubada. Mas aí, quando eu vi a minha mãe respirando, tranquila, viva, aí eu voltei lá no consultório dele. Quando eu chego lá, ele disse para mim: Amâncio, eu fiz o que pude, mas a situação dela é difícil. Aí eu disse: não, doutor, eu vim aqui só lhe agradecer pelo que você fez pela minha mãe. Eu e a minha família somos gratos. Ele disse: mas como grato? Ela não se levanta daquele leito. Eu não disse a você que ela não tinha jeito? Disse: doutor, eu vim aqui lhe agradecer. Deixe que daqui para frente o meu Deus vai fazer o que você não pode fazer. Apertei a mão dele e saí. Fui embora. Resultado: a minha mãe hoje tem 91 anos, desenganada pela medicina 4 vezes. E a última vez nem queria fazer a cirurgia. Mas a nossa fé, quando nós juntamos as nossas mãos, às vezes aqui no grupo CGADB parecemos uma arena de gladiadores, mas não é. Nós nesse momento nos ajuntamos em um coro unânime em todo o estado da Paraíba
estão orando por esta causa e tudo será feito conforme a vontade de Deus. Então eu achei por bem, antes de sair para a igreja, dar esse testemunho para que você fique tranquilo, entrega na mão de Deus. Ele sabe como fazer, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Um grande abraço.